Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Tete a Tete, o podcast da Vila. Eu sou o Wagner, estou aqui com o... Aqui com o Pedro. Deixa eu... O começo é legal porque dá pra voltar, né? Tô aqui com o Pedro. Eu vim aqui para trazer alegria. Eu sou o Pedro e hoje vamos falar sobre planejamento estratégico. Então é isso, galera. A gente vai estar falando hoje sobre planejamento estratégico. Eu queria pedir desculpa para vocês aí, que eu tô com a minha voz um pouco rouca. Eu e a Mariana e o Benício, a gente pegou uma gripe essas semanas aí, mas já tá todo mundo ficando bem. E vamos falar dos nossos convidados aqui hoje. Sem surpresa nenhuma, a gente está aqui hoje com o Pastor Carlos. Dá um oizinho pro pessoal aí, pastor. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, para mais uma rodada, eu tenho plena convicção de que vai ser um dia abençoador. Vai abençoar a sua vida, com certeza. Você que gosta de organização e você que não gosta também de organização, com certeza vai desfrutar desse podcast. Vai ser muito bom. E a gente está aqui hoje com o nosso convidado, participando aqui, primeira vez com a gente, pastor João Calado, pastor aqui da nossa denominação. Vou deixar ele falar um pouquinho das igrejas aí que ele pastoreia. Se apresenta aí para o pessoal, pastor. Atualmente, na Igreja de Casa Branca, né, já há 20 anos. E há 1 ano e meio assumi a Igreja de São Miguel Paulista. E estamos lá, tentando fazer o nosso trabalho em São Miguel Paulista. Tem sido árduo, mas estamos crendo que vai dar tudo certo. Com a ajuda de Jesus, né? Dá certo, com certeza. Legal. E o pastor João, ele também faz parte da Comissão Executiva Nacional. Da Comissão, então... Faço parte da Comissão Executiva Nacional também. Então você vê que o pastor João aí, ele tem uma agenda bem carregada, né? E a gente vai falar sobre planejamento estratégico hoje. O pastor João, no ano passado, ele deu essa aula pra gente no seminário aqui da igreja. E, assim, particularmente para mim, foi muito edificante, abençoou muito a minha vida. Eu que tenho um problema sério, eu acho, com a organização, acho que eu sou bem desorganizado. Mas essa aula do pastor João foi muito boa para mim, de verdade. E eu queria começar perguntando assim para você, pastor. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho como é a sua rotina, né? Você acabou de falar que toma conta de 2 igrejas, faz parte de uma comissão executiva, é pai, é marido, né? Então, queria que você falasse um pouquinho como funciona a sua rotina e já emendando aí sobre a importância que é para a sua rotina ter essa organização. Eu posso dizer assim que o que me ajudou bastante na minha vida, ao longo da minha vida, né? E tem me ajudado no pastoreio, inclusive particularmente nessa área de administração, o fato de eu ter sido militar. Isso facilitou bastante porque o militar ele tem uma rotina, ele vive de rotina, ele tem um horário e tem a disciplina, né? Ele aprende a ter essa disciplina em várias áreas da sua vida e isso me ajudou bastante, né? A me tornar uma pessoa disciplinada naquilo que eu faço. Então eu tenho horários, eu tenho tarefas e eu procuro não fugir disso. E como eu disse na aula, eu tenho horário para levantar, eu acordo pontualmente às 4h40 da manhã. Talvez você pergunte, eu vou fazer o quê 4h40 da manhã, né? Então, mas eu tenho coisas para fazer às 4h40 da manhã e é um horário que eu acho bastante propício pelo fato de que eu não tenho nenhuma intervenção de pessoas, né? Eu estou com a mente fresca. Você sai de um sono, de um descanso, a sua mente está fresca, principalmente para tratar e pensar sobre alguns assuntos. Então, é nesse começo do dia que a nossa mente está mais fértil para produzir, quando eu preciso produzir alguma coisa assim. E eu tenho horário para fazer o meu devocional, mantenho uma rotina de leitura, tanto bíblica quanto de um livro, estou sempre lendo 1 ou 2 livros. Uma coisa que eu não paro de fazer é ler. E também eu tenho um horário para tomar café, eu tenho um horário para almoçar, eu tenho um horário para ir para academia, eu tenho um horário para todas as coisas. Então eu tento organizar, né, a minha vida dentro desse horário, dentro das minhas múltiplas tarefas. Eu organizo exatamente por isso, eu conto com o imprevisto.
nós pastores sabemos que estamos sujeitos aí a imprevistos todos os dias, né? Como acontece. E aí, se eu não tiver essa organização, num eventual imprevisto, a minha agenda vai bagunçar toda. E aí, então, eu estando ali com a minha agenda organizada, eu estou preparado para um eventual compromisso que surja de última hora, imprevistos e tal. Então, eu acho que você precisa ter isso para poder organizar, principalmente quando você é um pastor. O senhor falou que acorda 4h40 em ponto, geralmente, aí eu fiquei curioso qual que é o horário que você vai dormir. Então, para conseguir acordar esse horário. Então, eu vou falar um pouco aqui fora da questão de planejamento estratégico, mas não deixa de ser um planejamento estratégico. Eu vou fazer 65 anos em dezembro, e uma coisa que eu tenho na minha mente é envelhecer com qualidade. Eu imagino que assim, você não faz sentido você envelhecer sofrendo, né? Doente e tudo mais. E sabendo disso, eu preciso cuidar da minha saúde. Então, tem 3 pilares que eu guardo muito bem, que é alimentação, atividade física e 7 horas de sono. Então, eu impreterivelmente vou dormir às 9h30, quando eu não tenho as minhas atividades na igreja, como culto e tal. E seria na quarta, na quinta e no domingo. Uhum. Os outros dias, se você me ligar às 9h30, eu vou estar dormindo. Nem tenta, né? Nem tenta, porque eu vou estar dormindo. É um compromisso meu, 7 horas de sono, alimentação saudável e uma prática de atividade física. Isso para eu manter a minha saúde, né? Legal. E você, pastor Carlos? Queria fazer essa pergunta para você também. Não sou tão regrado que nem o João, não. O senhor não foi militar, né? Eu não E o fui senhor militar. também tem... O pastor João cuida de 2 igrejas, o pastor Carlos de 3 igrejas, né? Como que faz faculdade, também é pai, também é senhor avô. O pastor João também é avô, né? Marido. Como que funciona esse planejamento? Porque, embora a gente não trabalhe com planejamento às vezes, com esse tanto de tarefa, fica impossível você não planejar minimamente, né? Então, como que o senhor trabalha toda essa gestão de igreja, de casa, de estudo? Então, na realidade, eu pego o gancho do que o João falou. Eu acredito que o planejamento nem sempre é igual para todos. Eu não tenho, de fato, a disciplina que o João tem. Eu tenho planejamento das coisas que têm que acontecer. E uma coisa bem interessante é que se você não consegue trabalhar dentro dessa disciplina uma questão das prioridades que você quer, ele falou da prioridade do envelhecimento dele, né? Eu acho bem bacana, talvez não tenha pensado nisso, mas se você não tiver uma questão da prioridade, e quando se trata de igreja, isso é muito latente, você acaba não conseguindo trabalhar isso com muita frequência, principalmente quem não tem um domínio de rotina igual o João tem. Eu não tenho esse domínio de rotina, mas eu trabalho as minhas prioridades, eu faço as anotações e principalmente eu faço o possível para delegar. O que eu posso, eu delego. O que eu posso, eu delego. Então, dentro do meu planejamento, eu trabalho a questão do quem vai fazer tal coisa, porque a gente não consegue. E trabalho o que é que eu tenho que fazer para que eu consiga, porque vão ter imprevistos, como ele disse, e a gente tem que conseguir desdobrar em cima disso. Então, o planejamento meu não funciona tão perfeito igual o do João, mas sem um planejamento, acho que a vida sequer funciona em termos rasos, né? Então, Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer no dia, que aí a gente acha que planejar essas coisas acaba tirando o nosso tempo, só que se a gente não planeja, a gente acaba o dia e não resolveu metade das coisas que tinha para resolver, né? E o que você tinha que de fato fazer, você não fez justamente porque você achou que ia ser uma perda de tempo planejar. É interessante pensar também uma coisa que às vezes as pessoas confundem: planejamento não é agenda, tá? Às vezes a gente tem essa confusão assim, não, mas o meu planejamento é a minha agenda. Uma agenda sem planejamento, ela acaba com a sua vida. Acaba com a sua vida. Ela faz você sofrer correndo atrás daquilo que você não vai dar conta, porque você não sabe onde que você quer chegar. Uhum. Então o planejamento ele vai muito mais além do que isso, e o João pode falar um pouco sobre isso, já que ele deu aula sobre ir além da agenda, né, João? Então, não é uma agenda, né? É planejar. A agenda, você vai pegar ali uma agenda física, né? E ali as horas que você tem disponível no teu dia,
e vai encaixar ali as tarefas que você tem que fazer. Não, o planejamento é você partir do ponto A e vai chegar ao ponto B, como você vai fazer isso. Isso é planejamento, né? Então, dentro desse transcorrer que você vai fazer a agenda, mas você sabe exatamente onde você deseja chegar no teu planejamento. E dentro disso você vai fazer a tua agenda. E ela não fica uma coisa engessada, a agenda, né? Dentro do teu planejamento, lógico, você vai colocar ali na tua agenda aquilo que é mais prioritário, menos prioritário. Mas quando se trata de planejamento, você quer sair do ponto A, chegar ao ponto B, e você vai encaixar a tua agenda, ela pode ser maleável. Isso você vai fazer durante o dia, porque senão acaba acontecendo isso. É uma coisa engessada que vai te causar estresse, porque você tem que obrigatoriamente cumprir aquilo. Sim. Entende? Aí você não vive, você vai viver em função de uma agenda. E aí eu volto à questão da qualidade de vida. Aí você não tem qualidade de vida nenhuma, porque você está simplesmente preso a funções que você tem que exercer todos os dias. E tem na tua mente que você tem que cumprir aquilo, porque é uma agenda. Não funciona de forma natural, né? Não, eu não vejo pastorado dessa forma, né? Eu me preparo como eu disse, eu procuro planejar as minhas atividades pastorais, não abrindo mão da minha questão pessoal, dos meus cuidados pessoais, como eu falei, mas eu não ingesso isso de forma que o pastoreio se torne um peso para mim, ou aquela coisa maçante ou estressante. Eu procuro tornar o meu pastoreio, aí quando você fala de pastorear 2 ou 3 igrejas, parece que é uma coisa assim, né, que vai acabar com o pastor, e acaba mesmo se ele não souber viver isso. Se ele não delegar funções, se ele não preparar líderes, pessoas que ele possa confiar e executar algumas tarefas que ele não vai executar ali, mata o pastor. Bom, e eu acredito que assim, o senhor tanto... Vamos colocar que a sua vida profissional seja o pastoreio, tá? Mas assim, o senhor tem toda essa rotina, esse planejamento na sua vida pessoal, com horários. Você tenta levar isso também para a sua vida ministerial, né? Porque assim, é igual o pastor Carlos falou, né? Não é o jeito que o João é planejado que o Carlos também tem que seguir um método de planejamento. Então, assim, eu creio que é importante sim, né? Senão a gente não teria tido uma aula sobre isso, né? Então eu creio sim que o senhor leva a importância do planejamento para as pessoas que você lidera, né? Para os seus discípulos lá na igreja, mas assim, como que você leva isso no sentido de esteja disciplinado, talvez não do jeito que eu faço, também pode ser. Como que funciona na igreja o planejamento? Eu olho da seguinte forma, né? O pastor ele tem uma figura que é bastante importante, né? E a gente estava falando aqui antes de começarmos sobre a questão do púlpito, né? Toda a informação ela parte do púlpito. E aquilo que a igreja vai ser, ela parte do púlpito. Sempre vai partir do púlpito, daquilo que é falado no púlpito, né? O púlpito é o lugar onde emana o poder, né? Não que o pastor tenha poder em si mesmo, mas uma vez que ele está pregando a palavra de Deus, ele emana, não tem como. A palavra de Deus ela é poder, nós cremos nisso, né? A nossa fé. Então precisa vir do púlpito. E aquela pessoa que está falando lá, ela precisa ser isso que ela fala, isso que ela prega, isso que ela ensina. Então, não tem como eu falar de planejamento estratégico se eu não dou esse exemplo. Eu preciso dar esse exemplo. E aí, como é que eu faço isso? Né? Eu sou sempre a primeira pessoa que abre a igreja. Eu abro e eu fecho a igreja. Não é que eu quero ser impositivo com relação a isso, né? Mas eu gosto de chegar lá e ter pelo menos 1h30 antes de começar o culto para organizar as coisas, não as coisas que vão acontecer, não. Organizar a minha agenda, aquilo que eu vou pregar, né? E eu estou ali, né? A figura do pastor ela é primordial no funcionamento do culto. Não que ele não seja substituído, não é isso. Não é isso que eu quero passar, de forma alguma, tá? Mas ele precisa estar ali. Como o líder da igreja, ele precisa. Eu estou ensinando pessoas, estou discipulando pessoas, estou preparando líderes. Eles precisam me ver fazendo isso. Então, por exemplo, na Casa Branca, eles sabem que eu sou regrado, vem dessa cultura, né, do militarismo,
eu sou regrado com relação a horário. Eu sou intransigente com relação ao horário. Se o culto está lá na placa, que é 19 horas, ele tem que começar às 19 horas. E se tem 1h30 de duração, ele tem que ter 1h30 de duração. Ele vai ser aquilo, né? Só dando um exemplo aqui, que é quinta-feira, a gente tem um culto, e aí um irmão da igreja levou um visitante, né, que é de uma outra igreja, ele falou, ele pode vir? Pode, e tal. Aí ele falou, ué, já acabou? Já acabou. Acabou. Porque eu acho que na igreja dele lá duramos 2 horas, 2h30, ele falou, não, já acabou. Então, você precisa mostrar isso e viver isso com as pessoas que você está formando na questão da liderança. Justamente para você refazer com que as pessoas tenham refletir esse compromisso, né? Sim. Se você quiser uma igreja também que foque nisso, né, você tem que ser o primeiro a ser intransigente com isso, né? Se começa a tal hora, se você chegar atrasado, o problema é seu. Planeje-se agora para você chegar no horário certo. Sim. E aí, com isso, gradativamente, ela também se torna uma pessoa que vai cumprir os horários, né? E aí a igreja começa a ficar organizada. Sim. Então, se aparecer alguém querendo uma oportunidade para dar um recado assim... Sem chance. Ó, já sabe, pessoal. Chegar lá na igreja da Casa Branca. Não tem recado, não. Não tem recado. Se chegar 6h01, 7h01, vai pegar atrasado. Começa. Não tem. É como a gente está dentro ali daquela questão planejada do culto, né? A gente planeja o que vai acontecer. Uhum. Então Então está dentro do planejamento, né? Não tem como encaixar alguma coisa. Já aconteceu mesmo de chegar a família e antes do culto perguntar se dá para fazer a apresentação do neto. Falei, hoje não, você pode agendar outro dia, mas hoje não tem como. Chega em cima da hora, né? Não tem. João, isso em algum momento te causa alguma dificuldade em lidar com a situação quando a coisa foge do controle? Eu, por exemplo, assim, quando eu planejo algo em determinado ritmo, em determinada colocação, quando foge, aquilo me causa um certo agravante. Eu falo assim, olha, e o que nós vamos fazer agora depois disso, já que saiu do trilho neste momento, né? Você tem essa situação também? Então, uma coisa importante no planejamento estratégico é sempre você estar contando com os imprevistos, né? Eu planejo para acontecer daquela forma, mas eu conto com o imprevisto de não acontecer daquela forma. Eu vou te dar um exemplo. Como eu disse, eu chego antes para organizar-me, né? E aí o que eu faço? Então, em casa, eu finalizo o meu sermão na sexta-feira. O meu sermão de domingo eu finalizo na sexta-feira. Eu tenho o sábado todo para repassar ele. E no domingo de manhã eu levanto às 4h40 e eu vou trabalhar o meu sermão na questão de orar, né, sobre aquilo que eu vou pregar. E eu faço o último repasse do meu sermão. Então depois eu envio para o e-mail da igreja, vai ser aberto ao PowerPoint, e envio para o meu e-mail, onde eu vou abrir no tablet. Então, o que já aconteceu, né? Como eu costumo chegar bem antes, 1h30 antes do culto, né? Do início do culto, e cheguei lá e deu pau, não abriu. Eu falei, puxa, e agora? Né? Eu voltei em casa, eu tive tempo de voltar na minha casa, refazer e chegar lá antes das 7h. Uhum. Se eu não tivesse esse tempo disponível, eu não conseguiria lidar com esse imprevisto. Eu vou pregar de que jeito? Se o sermão ficou lá. Uhum. Eu imaginei que eu tinha mandei só o PowerPoint pro e-mail da igreja, mas não mandei o sermão. Eu falei, e agora? Eu vou pregar como? Eu falei, dá um tempo que eu vou em casa. Corri em casa e tive que ir lá e enviar, né? Já aconteceu também num evento para casais, eu convidei um preletor, e ele estava vindo de São Paulo, e novamente eu chego 1h30 antes, estou ali envolvido ali em todo o planejamento, né, do encontro de casais e tudo mais, era um jantar, e o camarada, faltando 40 minutos para começar, ele me liga lá do Ibirapuera, dizendo, estou no Ibirapuera no trânsito, não vou chegar. Eu falei, meu Deus, e agora? Ele vinha Ele era o preletor da noite, no encontro de casais, a igreja cheia de casais. Falei, e agora, né? Ibirapuera ainda, 40 minutos. Corri em casa e eu tinha uma ministração que eu havia feito para casais.
Deu tempo de eu ir em casa procurar no computador, imprimir aquilo, voltar para a igreja, dizer para as pessoas que, infelizmente, o preletor que eu havia convidado não ia, mas eu ia falar alguma coisa sobre um assunto que não era o que eu havia agendado. Então deu para fazer. E tocou o barco, né? Tocamos o barco. Legal. Você trabalha isso com a sobra de tempo, Com a né? sobra de tempo. Você já concilia isso com a sobra de tempo. Sim, sim. Bacana. Então, assim, na sua agenda você não coloca que o culto começa 19, você coloca que começa 5h30. Porque para você já... 5h15 eu estou. Então você sempre... Só todos os seus compromissos, o senhor sempre coloca esse tempo antes? Ou só em coisas assim da igreja? Não. Todos. Eu já fui... Justamente para contar com o imprevisto que o senhor está falando, né? Eu já fui convidado para pregar em algumas igrejas, chegar lá, a igreja estava fechada, falei, será que eu errei da data? É porque faltava 40 minutos para começar o culto, não tinha chegado ninguém ainda. Eu fiquei assustado, fui olhar lá, confirmar se era a data mesmo, né? E era mesmo, Era né? mesmo. Aí ele chegou faltando 20 minutos para começar o culto. E para mim aquilo era bastante estranho. E quando você chega lá e eles te dão uma palavra 10 minutos para acabar o culto. Como é que É complicado. fala assim, 3 horas de louvor e fala assim, agora 10 minutos para você, João, rapidinho. Aí a gente prega João, capítulo 7, versículo 53, se não me engano, e todos foram para sua casa. Tesouros da casa. Legal. E, ô, pastor, o senhor falou que essa questão de ter sido militar que formou muito esse caráter de ser planejado, né? Antes o senhor já era, ou quando o senhor, né, nesse período militar que deu o start e você passou a ser organizado? Ou ajudou, mas você sempre foi? Você sempre teve esse lado voltado para a organização? Não, eu ingressei na carreira militar aos 19 anos. E então, até então, era aquele jovem doido, né? Não vou falar dessa questão, é só aquela jovem doido. Mas aí, então, você aprende muito, né? Você vai para academia e ali você tem horário para tudo. Tem horário para comer, você tem horário para tomar banho. Você imagina 40 homens tomando banho com 2 chuveiros, então você faz uma fila. Você molha, sai, saboa, molha, sai, saboa, girando ali e tem que cumprir aquele horário. Você tem horário para fazer barba, você tem horário para tudo. Tem as regras, como que você tem que passar a tua roupa, como que você tem que dobrar a coberta da tua cama. Eu costumo fazer isso em hotel, fico em hotel, levanto e dobro ali. Você nem trabalha para camareira? Então, é aquela coisa que você aprendeu aquilo, né? Tinha um jeito certo de você dobrar a coberta, tinha um jeito certo de você arrumar a cama. E aí se fugia, né? Então, não tem como você não ser moldado com aquilo, né? E várias coisas também. Essa questão de estar sempre preparado, eu aprendi muito na questão do militarismo, porque o militar, ele trabalha com vidas, né? Então eu tenho que estar preparado para defender a minha vida e defender a tua. Né? E como é que eu faço isso? Né? Conhecendo a arma que eu utilizo. E aquela questão de você aprender a desmontar, montar, lubrificar, estar preparado, ir para o stand de tiro, dar tiro, aquela coisa toda. É uma forma de você aprender que na vida você tem que estar preparado. Uhum. E depois que você assumiu essa responsabilidade de pastor, né? Por mais que você já tivesse essa disciplina adquirida nesse período de militar, teve deslizes que você teve ali que organizar, viu que não deu certo? Como que funcionou para você? Olha, não me lembro assim de nenhum desde da minha parte, né? O que eu disse é que acontece às vezes, né? De você trabalha com pessoas e elas não têm essa mesma disciplina que eu tenho por conta dessa vida de militar. Mas nem por isso eu me estresso, porque eu vou entender, né? Que não é o perfil dessa pessoa ser dessa forma. E aí às vezes não ocorre da forma que foi planejado, justamente por conta de que outras pessoas não estariam engajadas dessa forma, né? Mas não é coisa que me tira do sério, não. Também nem... O maior problema, então, é mais a falta de organização das outras pessoas do que da sua mesmo. Na verdade, a exigência maior que você tem com você mesmo. Isso é um padrão de vida que você estabeleceu para você mesmo. É uma coisa que eu estabeleci para mim, mas que agregou quando eu conheci o Evangelho. E se você olhar para a Bíblia, ali é uma coisa assim que
eu acho que extrapola o militarismo, sabe? A doutrina. A doutrina bíblica extrapola, porque ela vai além daquilo que você aprende no militarismo, né? Que é uma questão de vida ou morte. Ou você praticar ou não praticar. E a gente vê muito isso, né? As questões doutrinárias. E se você perceber a trajetória ali, tanto de Paulo como principalmente de Cristo, né? Ele era muito regrado nessa situação. E aí, quando eu aprendo isso no militarismo, eu trago isso para o meu pastoreio, na questão de administração, de rotinas, de doutrinas. Para mim, não teve nenhum problema, né? Ser submisso, a submissão aos teus líderes, enfim. Tudo tem a ver com o militarismo, né? Então, agregou bastante. E, ô pastor, a gente comentou aqui que o senhor também está à frente lá, né, da igreja de São Miguel Paulista, em São Paulo, e o senhor estava comentando que você pegou essa igreja bem, né, bem ruim, bem para baixo mesmo, questão estrutural, questão de irmãos da igreja, né, de fidelidade dos irmãos, o quanto que ter um bom planejamento estratégico foi diferencial na revitalização que o senhor está fazendo nessa igreja. Até que ponto... Assim, os pontos que se não tivesse um planejamento estratégico bem feito, o senhor não ia para frente, não ia estar no nível que o senhor está, lá à frente da igreja lá. São histórias diferentes, né? Quando você pega igrejas para revitalizar, como Planalto Paulista, é mais ou menos semelhante à situação de São Miguel Paulista. Foi uma coisa inusitada, né? Tive que assumir assim de uma forma que eu não havia planejado, porque não tinha alguém para assumir. Mas os irmãos lá, eles são bastante empenhados, são uma bênção. Para mim tem sido assim muito gratificante, né, ter me tornado pastor deles nesse período. E nós temos feito bastante coisa nesse 1 ano e meio por conta da generosidade deles. Mas eu não quero chamar para mim essa responsabilidade só, né? Mas uma característica que eu tenho é de fazer. Eu gosto de fazer. E, por exemplo, a gente tinha a questão do púlpito e tal, e eu conversei com o pessoal, e a gente não pode mudar, vamos mudar. E quando eles disseram, não, pode, vamos mudar, então eu vou sentar a marreta. Aí já saí arrebentando tudo, né? E aí você começa a organizar dentro daquilo que a igreja tem condição financeira de fazer, e aí você começa a organizar o que vai fazer primeiro, o que seria melhor fazer primeiro. A gente trabalhou... tem aquele ditado do mundo, diz a primeira impressão é que fica, né? Então, a primeira impressão que você tem de uma igreja é a fachada dela, né? Sim. Então, as pessoas às vezes são atraídas pela fachada, aquilo que ela vê, pelo visual. Vamos trabalhar essa fachada aqui. Aí peguei um arquiteto, pedi para ele fazer a fachada e tudo mais. Então, é isso, é você pensar naquilo que vai fazer dentro dos recursos disponíveis, né? E uma coisa que eu sempre tive cuidado é de não extrapolar a questão financeira das entradas, trabalhar dentro daquilo que nós temos, né? E foi o que a gente fez e está fazendo lá em São Miguel Paulista. Legal, Uma pergunta que eu tenho é: você já percebeu alguma reação das pessoas que estão ao seu redor em questão a essa responsabilidade que você tem de ser bem exigente e regado? Elas ficam assim falando, pastor, você tem que ficar mais mole aí. O pessoal acha você chato, pastor? Esse é o português, claro, né? Eu vou falar assim, uma visão da minha esposa, né? Ela diz que eu sou bastante comprometido com a obra, mas é uma coisa que ela fala assim, as pessoas têm medo de você. Mas não é que eles têm medo, sabe? Eu percebo que realmente é um respeito mesmo. Eu não sou aquela pessoa que eu mando fazer, eu faço. Deixa eu dar um exemplo aqui. Estou quinta-feira lá na igreja, como eu falei, chego cedo, né? Sempre 1 hora e pouco, na quinta-feira. Aí chego 1 hora e pouco antes do começo do culto, começa às 20 horas. Estou lá na calçada, eu mais 3 irmãos,
Vocês conhecem a Casa Branca lá, ela tem acho que 25 metros de calçada ali. E eu tô conversando com eles ali antes do culto, a gente tá batendo um papo ali informal na frente da igreja, na frente da porta também, encostado nos carros. Eu olhei para lá, olhei para cá, eu vi um monte de papel na calçada. Eu sem falar nada, eu fui lá, catei um saco de lixo, saí catando os papel. Eu não mandei ninguém fazer, eu vou lá e eu Você já lá faço. fez mesmo. Me entende? Então é aquela coisa de você dar o exemplo, né? E eles, eu imagino que eles não me vejam como uma pessoa chata e intransigente nessa questão, porque eu não mando, eu faço junto com eles, eu gosto de fazer com eles. Então eles me veem fazendo isso. Entendi. Né? Traz segurança para eles. Traz, também, de certa forma. Não é aquele cara que é mandão, não sou mandão, sabe? Eu gosto de fazer as coisas regradas, né? E como tem que ser, pelo fato de nós sermos cristãos. Mas eu não sou aquele cara que sou mandão, vai lá e faz isso, faz aquilo. Não, a gente faz junto, eu pergunto, eu questiono, não tomo decisão nenhuma sozinho. Eu sempre reúno a liderança quando a gente vai fazer alguma coisa, algum projeto. Pergunto se é aquilo mesmo, se é nesse caminho que a gente tem que ir. Não tomo decisão sozinho, né? Eu gosto de fazer junto com eles, né? Legal. Legal. Eu lembro, o senhor deu esse exemplo, contou essa história quando a gente estava tendo aula, que o senhor deu a marretada na parede lá da igreja de São Miguel, e o senhor falou algo que eu achei muito interessante, porque às vezes a gente está numa igreja e às vezes a gente não está vendo as coisas acontecerem, né? E aí falta, por não ver as coisas acontecendo, às vezes as pessoas ficam, não participam, não estão vendo nada. E aí o senhor contou essa história para falar justamente isso, né? A partir do momento que as pessoas ali viram que deram uma marretada na parede, que agora estavam mexendo, opa, aí acendeu ali na cabeça delas, agora eu quero participar, agora eu quero participar, agora estão fazendo, agora estão mexendo, né? E aí você acaba, né, por uma decisão rápida, né, de é isso que a gente está falando, né? Tipo assim, não precisa, vamos mexer aqui, vamos. Vai e faz, né? Isso acaba incentivando outras pessoas também, né? Sim. Quando elas estiverem fazendo, né? Então, numa pensão, o pastor é um cara acomodado, que ele sabe organizar, mas ele só quer mandar e não vejo ele fazer nada além de pregar, né? E eu acho que tem que descaracterizar um pouco essa coisa de que o pastor só tem que pregar, né? Tem que fazer tudo. Eu acho que sou ali. Eu sou servo. Uma coisa que eu tenho em mente é que eu sou servo. Então, como servo, eu tenho que servir, né? E eu vou dar um exemplo lá em São Miguel mesmo, queria trocar o piso, e a gente já tinha feito várias coisas e tal. E uma irmã foi lá, que fazia tempo que ela não ia, e ela falou, puxa, a igreja está ficando bonita e tal. E aí, Rafael falou com o menino lá, né? O que vocês vão fazer agora? A gente está juntando dinheiro para trocar o piso, né? No final do culto, ela foi lá, deu quase o valor todo para comprar o piso, porque ela viu. Eu faço coisas que eu faço intencionalmente, né? Por exemplo, o piso da frente da igreja, vários irmãos passavam lá, me viam ajoelhado colocando o piso. E aí, então pensa, né? Poxa, esse pastor põe a mão na massa, né? Tem uma frase que foi até um rapaz que é membro da igreja do Planalto, né? Quando eu fui lá pro Planalto, parecia uma selva à frente lá, né? Cheio de mato, árvores e tal. E aí um dia eu levei um machado, uma serra, uma motosserra e tô lá cortando tudo, tem uns negócios pinhentos. Aí me rasguei lá, eu tava sangrando, aí ele falou assim, ele chama Júlio. Ele falou, o pastor, ele tá dando sangue. Assim. Acho que o pessoal olha e fala, pô, se o pastor tá fazendo, a gente tem que fazer. Tem que tomar vergonha na cara e fazer também. É exatamente isso. Eu gosto muito desse pensamento. Deixa eu entrar na Bíblia aqui só para te falar. Tranquilo. Jesus nunca ensinou nada que ele não tenha feito. Ele deu exemplo. Ele fazia. Ele não ensinava, ele fazia. Aí ele vai dizer, tá vendo, vocês me viram fazer, então é isso que você tem que fazer. Puxa, agora se ele fez isso, eu vou perder essa oportunidade de aprender essa lição que ele está dando, que é assim que você ensina, fazendo e não mandando. Ele tinha toda a autoridade simplesmente para mandar. Sim. Mas ele não, ele fazia. Se ele fazia, eu falei, puxa, eu preciso aprender essa lição. A gente vê isso em João 13, né? Quando ele lava os pés dos discípulos. E então, você vê ali. Ele deu um exemplo. O pastor, ele tem que aprender isso, né? Ele fazia coisas que não eram para ele fazer num pensamento dos seus discípulos, mas ele fazia para dar o exemplo. Sim. Vocês não têm que mandar, vocês têm que servir. E eu fui aprendendo isso, né? O exemplo de fazer é mais forte do que o mandar fazer. Sim. Tem para alguns crentes, perdão em me interromper, pastor, mas tem para alguns crentes, né?
que não sabem aí que a Bíblia tem esse processo de ser organizado e ser estratégico, né? Como o senhor já deu um spoiler aí, né, de que a Bíblia conta, sim, com essa estratégia, com essa organização. Vamos entrar nesses assuntos, né? Qual é, assim, na Bíblia, né, o maior exemplo, né, de organização, né, em relação às histórias dos povos, né, mas também de discípulos, próprio Jesus? Conta um pouco pra gente. Antes de entrar nessa questão, vou entrar até num ponto que é mais a área do pastor Carlos, da psicologia. Eu não entendo nada de psicologia, mas eu consigo vislumbrar isso, né, uma visão psicológica. Eu penso da seguinte forma: por que eu falo de planejamento estratégico e precisa haver o planejamento estratégico seguido de uma disciplina em todas as áreas da vida? A nossa mente, ela é um caos. Ela é um caos completo a nossa mente. Você ama, no momento seguinte você odeia, né? Ou você tem inveja, ou você admira. O dia inteiro é um bombardeio de emoções na tua mente. Ela é um verdadeiro caos. E nós não temos, se eu estiver errado, por favor, cara, não é a minha área, nós não temos a liderança da nossa própria mente. Você não consegue ter isso. Porque você está ali, tranquilo, daqui a pouco você está odiando a pessoa que pisou no teu pé. Então, você não tem controle sobre isso. Você precisa ter. Agora, quando é que eu tenho controle sobre isso? Aí as pessoas dizem assim: o mundo, ele é um caos. Não, o mundo, ele não é um caos. O mundo é uma ordem perfeita. Se o mundo fosse um caos, ele já tinha destruído-se a si mesmo, né? Eu estou falando do planeta. Colapsado. Agora, quando você olha para o planeta, quando você olha para as coisas criadas, quando você olha para o universo, há uma ordem, há um planejamento. Isso é natural, né? Você vai ver que se não houvesse essa ordem, já teria destruído a si mesmo. Quando as pessoas dizem que o mundo é um caos, elas estão se referindo ao fato de que as pessoas desse mundo vivem num caos. Um caos que é produzido por elas mesmas. Por quê? Porque cada um tem a sua mente individualista. Elas não estão inseridas no todo que é o mundo. Elas não conseguem pensar como o mundo está agindo, como o mundo é organizado. Ela é, por si mesma, desorganizada. Ela não consegue organizar a si mesma. Então, eu costumo dizer que se você conseguir liderar a si mesmo, cara, você é a pessoa perfeita. Você consegue liderar a si mesmo. Quando você olha para Jesus, ele tinha controle absoluto sobre as suas emoções. Então, o mundo é um caos, a mente é um caos. E nós vivemos no meio desse caos. E o que é que dá direção a esse caos? A palavra de Deus. Ela te dá centralidade para organizar o caos da tua própria mente. Quando você vê Jesus dizendo assim: ore pelo teu inimigo. Parece uma coisa absurda no contexto humano. Mas o que ele está dizendo? Coloque ordem na tua mente, porque o ódio vai te matar. Ele não vai produzir nada para o teu inimigo, mas ele vai matar você. Então, ame o teu inimigo, que você vai fazer bem para si mesmo. Ou seja, domine os teus sentimentos, domine os teus impulsos, domine as tuas emoções. Se você não consegue dominar-se a si mesmo, então eu não vou conseguir planejar absolutamente nada. Eu sou gerido pelo caos da minha própria vida, eu sou gerido pelo caos da minha própria mente. Então, onde é que começa o planejamento estratégico? Andando na minha própria mente, comigo mesmo. E quando você olha para a Bíblia, ela é toda planejamento estratégico. Deus começa ali, então, a criar a terra, ele começa com um planejamento estratégico. Ele cria as coisas, cada uma no seu próprio dia. Ele não cria tudo numa buf, ele está criando, não. O dia. Ele vai criando ali. Uma coisa em sequência da outra. É tudo organizado. Sim. Aí você vai ter os dias, a hora, as épocas, as colheitas, a plantar, a lua, a fase lunar. Tudo isso é planejamento estratégico. Não foi feito por acaso. Né? E aí você olha então para a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, você vai ver planejamento estratégico. Lucas 14, 28, Jesus vai dizer assim: qual é o homem que for construir uma casa, ele não senta primeiro e faz os cálculos daquilo que vai gastar. Ele está falando o quê? De planejamento estratégico. Né? E inúmeros, centenas de textos que você vai ler, você vai ver que há o planejamento estratégico. Ela ensina o planejamento estratégico.
O problema é que a gente olha para a Bíblia, e a maioria das pessoas olham para a Bíblia com uma visão misticista, né? É um misticismo. Me parece que assim, pregar o evangelho tem que haver um clima assim, todo produzido para que haja uma interferência emocional naquilo que eu estou falando. Eu desassocio minhas mensagens, minhas pregações completamente disso. Eu não quero levar as pessoas a um êxtase emocional daquilo que eu estou pregando. Não, eu quero que ela entenda o que eu estou pregando. Eu quero que ela compreenda aquilo que eu estou pregando. Porque o emocional dela vai ficar abalado quando eu interajo no emocional dela, afirmando uma coisa que ela não é. A Bíblia está dizendo ali uma coisa, eu vou dizer que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu mexi com o teu emocional. Se você não for isso, você vai sentir-se então uma pessoa derrotada, porque eu disse que você é uma pessoa mais do que vencedora e você não é. Então você volta para casa dizendo, mas eu não sou. Então alguma coisa está errada comigo. Agora, eu preciso te dizer, dentro do contexto, por que o texto está dizendo isso. E aí não é uma questão emocional. É uma questão de interpretação. Aí quando eu olho então para a Bíblia, e se eu vou ter essa visão do Evangelho apenas emocionalista, eu vou criar um falso entendimento do que é o Evangelho. E Jesus, ele não massageava o ego, ele ia direto na ferida. Quando ele vê lá a postura dos líderes religiosos da época, ele diz, vocês são hipócritas. Vocês criaram uma imagem que vocês não são. E ele mexe, então, nessa questão. Agora, quando você vê o que ele está fazendo e quando você vê a formação dos discípulos, é planejamento puro. Ele está planejando. Ele está dizendo, não tem um plano B, vocês têm que dar certo. Eu vou embora e vocês têm que dar continuidade. E depois, quando ele manda os discípulos, vão de casa em casa, formem discípulos, preparem discípulos. É um planejamento estratégico. Quando você lê o texto, vai dizer assim, que Deus se escolheu antes da fundação do mundo. Então, Deus já havia planejado que a Terra seria criada como um habitat perfeito para o ser humano que ele ia criar. Sim. Se você olhar no sistema solar, né, e aí também não é a minha área, não sei quantos milhões de planetas existem, né, mas eu sei que não existe nenhum semelhante à Terra. Agora, não é um absurdo, em meio a milhões e milhões de planetas que são criados, não ter nenhum semelhante à Terra? Tem que ter pelo menos um, mais ou menos parecido. Não tem nenhum. É tudo rocha. É tudo rocha, fogo. Não tem nenhum semelhante à Terra. Sim. Então ela foi planejada antecipadamente para que nós habitássemos aqui. O nosso corpo ele só pode habitar aqui na Terra. Nós não podemos habitar em outro planeta. Vamos tentar criar alguma coisa lá, mas não como a Terra, com a liberdade que nós temos de viver na Terra. Sim. Então foi planejado. A Terra foi planejada antes de existir. A nossa existência foi planejada antes de existir. E aí, quando você vê, então, para a conclusão da Bíblia, tudo que nós passamos na vida, aquilo que nós vivemos e aquilo que está sendo nos ensinado através das Escrituras, tem como único objetivo sair de um ponto A, chegar no ponto B, e é sair daqui para o reino de Deus. Mas isso é um planejamento, e Jesus vai te dizer aí o que você tem que fazer para chegar lá. Isso é o ensinar as Escrituras. Agora, quando você não vive e não coloca isso como planejamento para a tua Bíblia dentro de uma visão bíblica, então você não vai chegar no plano B, é o que a Bíblia diz. Você vai para outro lugar, você vai para o plano C. Fica pelo meio do caminho. Não vai para o plano C. Tem o A, o B e o C, né? Vai aqui, o B é o céu e o C é o inferno. Vai lá. Você errou o foco. De inferno. Entendeu? Aí, quando você olha, então, é planejamento puro. Parece um pouco assim, desfocado de uma realidade espiritual, você fala da Bíblia dessa forma. Mas quando você olha para a própria Bíblia, ela te chama a atenção para você observar a Bíblia com o teu intelecto, não com o teu emocional. Romanos, não me lembro o texto agora, vai dizer que nós precisamos ter uma renovação da mente. Deixar de pensar como um ser mundano e pensar como um ser espiritual. Ele não está dizendo que é uma coisa que vai ser feita de uma outra forma que não seja
através da tua vontade própria de mudar a tua própria mente. Ele está dizendo, você tem que mudar a tua própria mente. Você tem que mudar a tua mentalidade. Se eu não quiser mudar, eu não vou mudar. Eu posso ler a Bíblia 200 vezes, mas eu não vou mudar. Isso tudo está dentro de um planejamento. É um planejamento público. Outros exemplos que eu vejo na Bíblia também, que depois que a gente teve na aula ficou claro para mim, né? Por exemplo, em Gênesis, na construção da arca, por que Deus coloca todas as medidas exatas? Né? Por que quando Salomão vai construir o templo, Deus fez questão de colocar na Bíblia também todas as medidas exatas? Eu creio que é para mostrar que tem essa organização também, esse projeto, né? Esse cuidado, né? Tem que ser desse tamanho. Eu acredito nisso, né? E depois da aula que o senhor deu, ficou bem claro para mim porque, assim, realmente, antes disso eu não vinha um motivo para ver o porquê que tinha. Deus podia ter colocado que não é construir uma arca, colocou os animais e tá tudo bem. E eu ia entender a história do mesmo jeito. Para que precisa ter as medidas? Né? O que tem de importância para nós as medidas da arca? O que tem de importância para nós as medidas do tabernáculo? Fala até a quantidade que os utensílios teriam que caber ali, tantos litros disso, tantos litros daquilo. Muito detalhado, né? E quando você lê lá, parece ter uma leitura assim maçante. O que tem importância para mim hoje, o tamanho da arca, 1,10 m por 47 centímetros. Que importância tem isso para mim hoje, né? Mas você vê que não é que não tinha uma medida. Exatamente a quantidade de ouro lá, vai falar das bacias que pesava 400 gramas. Fala exatamente o peso. Exatamente que era. Então, por que isso? É interessante. Porque o homem precisa ter isso, ele precisa ter um planejamento daquilo que ele vai construir. E aí que a gente vê na questão de que Deus, ele planeja, né, de uma forma perfeita. Aí imagina, os caras lá vão fazer 100 pratos, cada um de um peso diferente, de uma medida diferente, tamanho diferente. Não, era organizadinho, era coisa bonita, bem feitinha. Isso já é o padrão divino, né? Bacana que, inclusive, principalmente o plano de salvação é um plano com propósitos exclusivos e delimita lugares e também delimita para onde que nós vamos, né? Da onde nós estamos saindo. Se você começar a entender, você vai pegar de Gênesis, você vai chegar a Apocalipse, você vai entender o plano da salvação com colocações específicas, não é de qualquer jeito. Uma coisa que a gente ouve bastante na nossa geração, isso é peculiar da nossa geração, e é uma questão também emocional. É aquela questão das pessoas terem assim, não, mas eu não posso fazer do meu jeito, eu não posso adorar do meu jeito, eu não posso pregar do meu jeito, não pode ser a minha mensagem. Eu acho que Deus deixa bem claro que isso já é estabelecido por Ele, a forma é estabelecida por Ele. Então, às vezes, a gente quer fugir de um plano, que ele é um plano certo, é um plano seguro, ele tem se provado isso de milhares de anos até os dias de hoje, e a gente acaba fugindo para um planejamento que, de fato, não é um planejamento, é um desvio da rota. E isso também é uma coisa bem importante da gente pontuar aqui, né? Deus nos mostra, na verdade, que a gente não deve servir Ele de qualquer forma, né? Sim. Tem um caminho. Quer ver uma coisa bem comum do nosso século? É quando as pessoas conseguem olhar para o planejamento bíblico de Deus e acreditar que ele vai ter um extra àquilo e que aquilo vai redirecionar a vida dele, né? Então, isso também é comum na nossa época, quando você acaba ouvindo mais o profeta do que a palavra. Dentro de uma coisa que você está andando aqui, a palavra diz isso, é muito bacana, e de uma hora para outra, para tudo, muda tudo, eu estou te dizendo isso, e você vai para aquele canto ali. Sim. E isso é muito inseguro, né? É muito inseguro, porque boa parte dessas decisões, elas são tomadas no ápice da emoção, e a emoção, ela é oscilante. Já a palavra de Deus, dentro do planejamento divino, não, ele é seguro. Ele é seguro, Deus é seguro nos planejamentos dele. Ele até chega a citar assim, olha, eu sei quais são os planos que eu tenho para vocês. Então, ele não está dizendo que nós estamos perdidos à deriva. Eu sei exatamente quais são os meus planos, os meus pensamentos a respeito de vocês. E esses planos são X, Y, são esse. É bem bacana. Em Gênesis mesmo, logo após a criação do mundo, a criação do ser humano, a gente tem a queda, e aí
Deus, em Gênesis capítulo 3, já cita ali que virá um descendente, né? Então, já tinha um plano, Tinha. né? Deus não é pego de surpresa, mas a gente podia falar que Deus estava preparado para o imprevisto ali, né? Não foi a queda e, rapaz, achei que vocês não iam comer do fruto, e agora? Não sei o que eu faço. Né? Então, Deus já estava preparado, e ali, em Gênesis capítulo 3, você vê que ele já tinha planejado tudo, né? Uhum. Já estava escrito, já estava tudo planejado e é o que a gente está falando. A Bíblia toda conta todo esse planejamento. Eu não me recordo bem se é Gálatas capítulo 4, que Paulo vai dizer assim, que na plenitude dos tempos veio Jesus, né? Então ele veio no tempo exatamente que havia sido planejado para ele vir, não veio nem antes nem depois. Na plenitude dos tempos ele enviou o seu Filho amado. Então na plenitude, no dia certo, no tempo certo, na época certa, ele já havia sido programado para vir naquela época exatamente fazer o que ele fez. Nem atrasa nem adianta. Não tem conversa. No tempo perfeito de Deus. Aí você vê então que sempre houve planejamento. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, com essa visão, né? Colocaram o óculos do planejamento estratégico, você vai ver planejamento estratégico em tudo. Sempre houve, né? Aí eu volto à minha fala anterior, que a mente é um caos, e quando eu observo, então, a palavra de Deus, ela vai colocar centralidade na minha mente, eu vou ter que me adequar aos planos de Deus, como o pastor Carlos falou, e aí eu crio um planejamento estratégico para a minha vida baseado naquilo que eu estou aprendendo de Jesus. Se eu não fizer isso, a minha vida continua um caos. Nós vamos sendo levados por ondas de acontecimentos. E aí vivemos o caos, não há um planejamento algum com relação a absolutamente nada. Eu falei na aula lá, né? Para ter um filho, você precisa ter um planejamento estratégico. Para ter um filho, como é que você tem um filho e não faz um planejamento estratégico? Tem um filho do nada, né? Vamos ter um filho aqui. É uma coisa tão importante. Cara, ter um filho é uma responsabilidade para a vida toda e você não faz nenhum planejamento para ter um filho. Como é que vai ser esse filho? A única coisa que as pessoas fazem quando descobrem que está grávida é que nome a gente vai colocar, né? Que nome vai colocar? Planejamento é o nome. O planejamento é o nome, né? Achou o nome? Pronto, fica em paz. Resolvido. Mas não se preparam antes para a chegada dessa criança, não sabem como vai ser, se vai ter custos extras na gestação, se vai ter custos extras, né, após o nascimento, algum problema no intercurso ali, então eles não se planejam, né, monetariamente para isso. Não, o que eles fazem é arrumar o quarto, comprar as roupinhas. Só esperar. Se eu não me engano, em Provérbios, capítulo 23, não lembro o verso exatamente, mas fala sobre a sabedoria. Quando Salomão personifica ali a sabedoria e fala que aqueles que me buscam na madrugada, né? Ou tipo, aqueles que se adiantam em me buscar, me acharão. É justamente isso. A gente às vezes confunde esse verso achando que é Deus falando aquilo, dele mesmo, né? Aqueles que me buscarem na madrugada, me achará. Mas não, ali Salomão está querendo dizer sobre a sabedoria, ou seja, o planejamento. Aquele que planeja antes, que antecipa o que vai fazer, vai me achar. Ou seja, vai conseguir ter uma organização ali e concluir o que de fato ele pretendia. O Salomão, na sua sabedoria toda, ele fala assim: eu fiquei impressionado com a organização das formigas. Isso. Elas têm um chefe, você olha para um formigueiro, parece um caos, né? Mas não tem caos ali, não. Lógica, né? Elas têm uma sequência bem lógica. É muito bacana. E, pastor, deixa eu entrar num assunto agora, para a gente partir para o rumo final. Assim, até que qual que é o limite da nossa organização para a vontade de Deus? Porque eu estava conversando com a Marina e com o Pedro antes do senhor chegar, a gente estava falando sobre o que a gente ia falar, né? Então, por exemplo, assim, o senhor foi chamado, por exemplo, para uma igreja lá do Paraná. A de Curitiba. De Curitiba. Uma igreja de Curitiba. A gente fez um convite para o senhor ir pregar lá, o senhor vai catar o seu carro e vai para lá. Poxa, mas Deus está me chamando para pregar lá e eu preciso fazer uma revisão no meu carro para ir para lá? Poxa, é para pregar. Deus não vai fazer meu carro parar na estrada. Uhum. Até que ponto, qual é o limite do nosso planejamento de, não, peraí, eu vou catar uma estrada. Deixa eu ver o pneu, o freio, o óleo, se todas as luzes estão funcionando. E até a vontade de Deus. Porque eu acredito que muita gente tem esse pensamento, né? De, por exemplo, vamos... Igual o senhor falou que foi um visitante lá e ficou impressionado que o culto acabou na hora.
Não, vamos fazer um culto. A hora que acabar, a hora que acabou. Uhum. Enquanto tiver gente querendo vir na frente cantar, louvar, a gente deixa, é para Deus. Até que ponto, qual que é o limite do nosso planejamento para a vontade de Deus? Dá pra jogar na conta do Espírito Santo, de Deus, assim, essa parada dá pra... Quando a gente perde, eu vou colocar, os nossos desleixos ou irresponsabilidades com a questão, dá pra jogar na conta de Deus, mais ou menos essa pegada. Não dá, não dá. Eu imagino que as duas coisas estão atreladas, né? Nós vivemos o Evangelho de Cristo, que para mim é a organização do princípio ao fim, né? E Jesus vai dizer lá na cruz do Calvário: Pai, eu concluí, terminei, ó, fiz aqui do jeito que foi programado, estou terminando a obra, estou voltando para casa, fiz. Perfeito. Houve interações ali no transcurso de Jesus? Sim, houve várias, né? Mas ele seguiu o cronograma do seu planejamento de vir salvar a humanidade. Agora, eu preciso planejar aquilo que eu vou fazer, né? Eu costumo dizer assim que eu não tenho poder sobre as intercorrências, né? Eu me programo para viajar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a revisão do carro, levar dinheiro para abastecer e tudo mais. Eu não tenho o poder de evitar que um pneu estoure na viagem, mas eu preciso estar preparado, eu tenho que ter revisado o step, ver se ele está em condição de continuar a viagem, né? Mas agora, eu vivo dentro disso, e aí a questão que eu acho que é mais importante, eu não posso pedir que Deus interfira numa coisa que eu deveria ter feito. Ontem nós tivemos o culto da quinta-feira, o meu filho Marcos que pregou, ele citou o texto lá, que ele diz assim que não seja apenas ouvinte da palavra, mas praticante, né? Então, quando nós lemos esse texto, o que nós entendemos logo de cara assim é o seguinte: então eu estou olhando apenas para as coisas negativas, supostamente negativas, que a palavra está me dizendo. Então ela vai dizer: não roube, não furte, não faça isso, não faz isso, não faça isso. Eu não posso ser apenas ouvinte, tem que ser praticante dessas coisas, ok? Ele está dizendo para eu não fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso tomar essa decisão, não posso mentir, não posso enganar e tal. Então eu não posso ser apenas ouvinte, eu tenho que praticar. Eu tenho que praticar. É uma ordem. Mas agora eu não olho isso também para a questão positiva da coisa, né? Essa mesma palavra que diz para eu não fazer isso, aí ela vai me dizer que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que tudo é possível para Deus. Eu não posso ser ouvinte também só disso aqui. Eu tenho que praticar isso aqui também. Tem que equalizar isso. Eu que tenho que equalizar isso. Eu que tenho que pegar as escrituras e está dizendo que eu sou mais do que vencedor. Então eu preciso praticar isso. Onde é que eu pratico? Na minha mente. Né? Da mesma forma que ele tem que dizer que eu não posso adulterar, então eu não posso adulterar. Eu não posso mentir, eu não posso mentir. Mas leva-se apenas para esse lado da proibição e não para o lado da concessão. A Bíblia vai dizer que nós fomos feitos ricos em Cristo Jesus. Eu preciso praticar isso. Eu tenho que ter uma mente rica. Agora, então, eu volto isso planejamento estratégico. A Bíblia diz que eu preciso me cuidar, né? Eu tenho que cuidar do meu corpo. Não fala isso. Eu tenho que cumprir com aquilo que eu me proponho a fazer, né? Seja o meu falar sim, sim, não, não. Então, quando eu faço meu planejamento estratégico, tem que ter em mente isso, que Deus espera que eu faça, para que eu faça da melhor forma possível. Se houver uma intercorrência e eu não tenho, então, o poder de avaliar isso, né, as circunstâncias negativas da vida, os acontecimentos da vida, isso eu não posso. Mas aí eu fiz a minha parte, e se algo acontecer, eu falo com Deus: Deus, isso aqui não está no meu planejamento, então agora eu preciso do Senhor. Eu vou dar um exemplo. Estava indo para Londrina certa vez, estava indo de avião para uma reunião de comissão executiva, e aí, no meio lá, eu estava lendo um livro, no meio da viagem e tal, aí o piloto fala que ia passar por uma situação de uma turbulência muito grave, não sei o quê, orientou a todos lá e tal, daí todo mundo agitado. Eu falei: Deus, eu planejei ter uma reunião da Comissão Executiva em Londrina, eu preciso chegar lá, Senhor. Isso aqui não está no meu planejamento, vamos ver o que o senhor pode fazer aí. Não teve turbulência nenhuma. Eu uno uma coisa a outra, né? Eu sou bastante organizado nessa questão, mas eu tenho fé naquilo que eu não posso organizar.
daquilo que está fora da minha organização, eu sei que eu estou servindo um Deus que é extremamente organizado. Ele vai fazer de tudo para que aquilo que eu planejei estrategicamente funcione. Eu estou a serviço dele, entendeu? E ele espera que todos façam dessa forma. Um exemplo legal que eu gosto de usar, e eu não sei se pode aplicar assim, então como tem 2 pastores aqui, vocês me corrigem, né? É quando Jesus ele realizou o primeiro milagre. Né? Ele poderia ter ali feito os jarros ali já com vinho direto. Mas não, primeiramente ele pediu, né, para que os outros lá buscassem a água. E aí o que a gente não pode fazer, ele faz. Mas que a gente faça o nosso mínimo, né? Que é pegar a água, o que a gente é capaz, é o que é possível pra gente. E o que não é, a gente aí já deixa na mão de Deus, né? Agora, nós não podemos pensar que Deus vai agir na nossa negligência. Nós sabemos, e a palavra nos mostra que temos que ser organizados e fazer o nosso planejamento. Se nós não fazemos, eu não creio que Deus vai nos honrar com a nossa negligência. É interessante que nessa passagem existe um planejamento de Deus acontecendo ali, porque Jesus chega a falar para Maria assim, olha, não chegou o meu tempo. Ele diz assim, existe um tempo para cada coisa. Não é você pegar, acordar de manhã, tirar a caixinha de promessa e falar assim, Deus vai conduzir minha vida por esse versículo. Existe algo acontecendo, e esse algo vai acontecer da forma que Deus... E no meio do caminho, os discípulos falam assim, não, Jesus, não vai para a cruz. Ele fala assim, cara, sai para trás de mim, Satanás. Porque existe um planejamento no meio do processo. E termina ali. Então, assim, não tente impedir o planejamento de Deus, porque vai dar ruim. Bem Legal. interessante. Poxa, muito bom essa conversa. A gente vai encerrar agora, porque, ó, 9h30, pastor. O senhor Boa, tem né? que... A gente tá atrapalhando. Atrapalhando o horário de descanso dele. Isso é pecado de morte. Do pastor. Mas eu queria agradecer demais a presença do pastor João aqui. Amém. Creio que, tanto como foi para mim quando a gente teve aula e agora, de novo, né? Creio que pra gente aqui também, para quem tá ouvindo, foi um assunto, uma conversa muito proveitosa, né? Acho que a gente vai tirar muitas coisas que a gente pode colocar no nosso dia a dia, né? A importância da gente ser regrado, ter um planejamento, né? E conseguir fazer isso à luz da palavra de Deus, né? Porque a gente mostrou aqui que Deus é um Deus organizado, que fez as coisas planejadas. Né? A Bíblia de Gênesis e Apocalipse mostra um plano, uma organização. Tanto é que a gente chama, né, de plano da salvação, porque realmente foi planejado, né, um nascimento, uma vida de discipulado, uma morte, uma ressurreição. Né? Então, eu queria agradecer demais ao pastor João Calado aqui. Amém. Né? Que Deus abençoe o senhor. E queria pedir para você que assistiu, que está aqui com a gente até agora, para você curtir, né, esse vídeo, para você comentar aqui embaixo, né, as suas dificuldades com a organização. Né? Creio que isso vai servir muito para você também, né, como eu já disse. Então compartilha também esse vídeo, né, com o grupo da sua família, da sua igreja. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso assistir, participar desse momento aqui com a gente. E antes da gente encerrar, né, como sempre, queria pedir para o pastor Carlos fazer uma oração pra gente. Bora lá. Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel, justo e tem planejado a nossa vida e trabalhado nas nossas vidas. Obrigado pela presença do pastor João aqui. Que esse bate-papo seja edificante para a vida do nosso ouvinte também, no nome de Jesus. Amém. 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 É isso. Pessoal, até a próxima. Né? Então, compartilha aí com o seu pessoal. E, ó, fica ligado que estamos aqui gravando e trazendo muito conteúdo legal para vocês. Fechou? Até a próxima. Até mais. Até.